O poder da simplicidade no mundo ágil, um guia para a eficiência e produtividade. Em um mundo onde a complexidade parece dominar os ambientes corporativos e a vida pessoal, o livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, surge como um farol de clareza e objetividade. A obra abraça uma premissa central poderosa: a verdadeira eficiência não vem de processos mais complexos ou mais trabalho, mas sim da simplicidade intencional aliada a metodologias ágeis e ao desenvolvimento de competências interpessoais. Suzane Andrade constrói seu argumento sobre o tripé formado pelas soft skills, habilidades comportamentais, Scrum Framework ágil e Design Thinking, abordagem de solução de problemas centrada no ser humano. A autora demonstra como estas três ferramentas, quando aplicadas com foco na simplicidade, podem transformar radicalmente nossos resultados profissionais e pessoais. O livro desafia diretamente o mito da produtividade pelo esforço excessivo, propondo um caminho alternativo que prioriza a inteligência na execução sobre o volume de trabalho. Ao apresentar casos práticos e exemplos tangíveis, Andrade ilustra como muitas vezes nos perdemos em processos desnecessariamente complicados que drenam nossa energia e tempo sem agregar valor proporcional. A simplicidade, conforme defendida pela autora, não é uma abordagem simplista ou reducionista, mas sim uma disciplina rigorosa de eliminação do supérfluo para focar no essencial. É sobre fazer menos, porém melhor. Esta filosofia se alinha perfeitamente com os princípios ágeis, que valorizam a entrega contínua de valor sobre a documentação excessiva e os processos rígidos. Ao longo das páginas introdutórias, Andrade estabelece o tom do livro pragmático, acessível e orientado à aplicação. A autora promete ao leitor não apenas conceitos teóricos, mas um conjunto de ferramentas práticas para a implementação imediata, respeitando o contexto único de cada indivíduo ou organização. Este não é um livro sobre teorias abstratas, mas um guia prático para navegar com mais leveza e eficiência pelos desafios do mundo contemporâneo. Em essência, a premissa central do livro é revolucionária. Em sua simplicidade podemos alcançar, mas fazendo menos, desde que saibamos exatamente o que fazer, como fazer e, principalmente, desenvolvamos as habilidades comportamentais necessárias para executar essas ações com maestria. É um convite a desacelerar para avançar mais rápido, a simplificar para amplificar resultados e a focar no desenvolvimento humano como alicerce para qualquer transformação organizacional ou pessoal duradoura. O livro de Suzane Andrade se desenvolve em uma jornada organizada que conduz o leitor através dos fundamentos da simplicidade aplicada ao contexto ágil, explorando detalhadamente cada um dos seus componentes principais. No primeiro capítulo, A Armadilha da Complexidade, a autora explora como nosso ambiente de trabalho moderno se tornou excessivamente complexo. Andrade analisa os custos ocultos dessa complexidade: estresse elevado, diminuição da produtividade e perda de criatividade. Ela apresenta evidências científicas de como nosso cérebro responde negativamente ao excesso de informações e tarefas, criando um ciclo vicioso de ineficiência. Por meio de exemplos concretos extraídos de diversas indústrias, a autora ilustra como processos desnecessariamente complexos acabam sufocando a inovação e o progresso. Ela introduz o conceito de débito de complexidade, mostrando como cada camada adicional de complicação em projetos ou processos cria um custo invisível que eventualmente exigirá pagamento. A autora estabelece o paradoxo central que será explorado ao longo do livro: quanto mais tentamos fazer, menos realizamos efetivamente. O segundo capítulo
Fundamentos da Simplicidade Intencional, introduz o conceito-chave que permeia toda a obra. Aqui, Andrade diferencia claramente a simplicidade do simplismo, mostrando que simplificar requer inteligência e disciplina. A autora apresenta o princípio do menos, mas não como um clichê, mas como uma estratégia deliberada de eliminação do supérfluo. Andrade detalha os 4 pilares da simplicidade intencional: clareza de propósito, foco disciplinado, redução consciente e elegância na execução. Para cada pilar, são oferecidos exemplos práticos e contra-exemplos esclarecedores. A autora explora o conceito japonês de mau espaço vazio proposital, que dá significado ao que o cerca como metáfora para a importância de criar espaço em nossos processos e projetos. São compartilhados exemplos inspiradores de empresas e profissionais que aplicaram a simplicidade para alcançar resultados extraordinários, demonstrando que a abordagem funciona em diversos contextos. No terceiro capítulo, Soft Skills, o alicerce da simplicidade, Andrade faz uma mudança significativa de perspectiva ao argumentar que as habilidades comportamentais são pré-requisitos para qualquer iniciativa de simplificação. A autora explora detalhadamente competências como comunicação clara, escuta ativa, empatia, resolução de conflitos e inteligência emocional. Para cada habilidade, são oferecidos exercícios práticos e métricas para autoavaliação. Andrade apresenta estudos de neurociência que fundamentam a importância dessas competências e oferece um modelo de desenvolvimento progressivo em 5 níveis para cada soft skill. A autora dedica especial atenção à comunicação simplificada, oferecendo técnicas específicas para eliminar jargões desnecessários, resumir ideias complexas e adaptar mensagens para diferentes públicos. Um aspecto particularmente valioso deste capítulo é a discussão sobre como identificar e superar os pontos cegos comportamentais que frequentemente sabotam nossos esforços de simplificação. O capítulo enfatiza que a simplicidade começa nas interações humanas antes de se manifestar nos processos. O quarto capítulo, Scrum Além dos Post-its, apresenta uma abordagem refrescante da metodologia Scrum. Em vez de se concentrar nas cerimônias e artefatos, Andrade destila os princípios fundamentais que tornam o Scrum eficaz: transparência, visibilidade, foco, compromisso e melhoria contínua. A autora mostra como aplicar esses princípios de forma leve e adaptativa, sem o peso da ortodoxia metodológica. Andrade confronta diretamente o problema do Scrum zumbi, implementações mecânicas que seguem a letra, mas perdem o espírito do framework, e oferece um diagnóstico para identificar esse problema em equipes. O capítulo também aborda como escalar o Scrum sem adicionar complexidade desnecessária, com alternativas mais simples aos frameworks de escala tradicionais. São apresentados casos de uso não convencionais do Scrum, incluindo aplicações pessoais e em departamentos tradicionalmente não técnicos como recursos humanos, marketing e finanças. A autora conclui com uma declaração de independência metodológica, encorajando os leitores a adaptar o Scrum às suas necessidades específicas, sem culpa. No quinto capítulo, Design Thinking Simplificado, Andrade desmistifica essa abordagem frequentemente mal compreendida. Ela demonstra como o Design Thinking pode ser aplicado sem recursos excessivos ou processos complexos. O foco está na mentalidade de empatia, experimentação rápida e prototipagem de baixo custo. A autora desafia a percepção de que o design thinking requer facilitadores especializados ou ambientes elaborados, mostrando alternativas acessíveis para cada etapa do processo. Andrade apresenta o conceito de mínima pesquisa viável,
e como conduzir entrevistas de empatia eficazes com poucos recursos. Particularmente valiosa é a seção sobre como identificar e resolver os problemas certos, aqueles que, quando solucionados, desbloqueiam progresso em múltiplas frentes. A autora compartilha um modelo simplificado em 3 etapas que qualquer pessoa pode implementar imediatamente. Entender o problema e as pessoas, explorar soluções sem julgamento e materializar, criar protótipos mínimos para teste. O 6º capítulo, A Integração Poderosa, representa o coração do livro, onde Andrade demonstra como as 3 abordagens Soft Skills, Scrum e Design Thinking se complementam e potencializam mutuamente. Usando um framework original denominado Tríade da Simplicidade, a autora apresenta um modelo integrado que permite selecionar as ferramentas certas para cada situação. Andrade mapeia detalhadamente as interseções entre as 3 metodologias, revelando sinergias surpreendentes e resolvendo aparentes contradições. O capítulo oferece uma matriz de decisão para ajudar os leitores a determinar qual abordagem predominante utilizar em diferentes cenários. São apresentados estudos de caso detalhados, mostrando transformações organizacionais e individuais através dessa integração, com exemplos que abrangem desde startups até empresas tradicionais. A autora também aborda os desafios culturais de implementar essa abordagem integrada e estratégias para superar resistências organizacionais. No 7º capítulo, Menos trabalho, mais resultado, Andrade aborda diretamente o subtítulo provocativo do livro. Ela desafia a cultura do ocupacionismo, estar ocupado sem ser produtivo, oferecendo alternativas práticas. O capítulo explora técnicas de priorização, delegação eficaz, automação inteligente e eliminação deliberada de atividades de baixo valor. A autora introduz o conceito de mínimo trabalho necessário como contraponto ao produto mínimo, viável do mundo de startups. Andrade apresenta um método estruturado para auditar periodicamente todas as atividades e processos, identificando candidatos à eliminação ou simplificação. Particularmente valiosa é a discussão sobre como identificar e confrontar o trabalho teatral, atividades que existem principalmente para criar a aparência de produtividade. O capítulo inclui técnicas específicas para reduzir o volume de reuniões, e-mails e relatórios sem perder informações cruciais. Andrade também aborda o papel da tecnologia, diferenciando entre ferramentas que realmente simplificam o trabalho e aquelas que apenas adicionam camadas de complexidade digital. No 8º capítulo, Tempo, o recurso não renovável, a discussão se aprofunda na dimensão temporal da simplicidade. Andrade analisa como nossa percepção distorcida do tempo afeta nossas decisões e produtividade. A autora apresenta pesquisas recentes sobre cronobiologia e explica como alinhar nosso trabalho aos ritmos naturais do corpo e da mente. São discutidas técnicas específicas para maximizar os períodos de pico cognitivo e gerenciar os inevitáveis vales de energia. Andrade questiona a cultura de disponibilidade constante, oferecendo estratégias para estabelecer limites saudáveis sem comprometer o desempenho profissional. São apresentadas técnicas específicas para desacelerar para avançar, incluindo rituais de foco, gestão de energia em vez de tempo e estratégias para combater a procrastinação e a multitarefa. A autora conecta essas técnicas aos conceitos ágeis de time box e sprints, mostrando como os limites temporais podem paradoxalmente aumentar a criatividade e produtividade. O 9º capítulo, Métricas que Importam, questiona nossa obsessão por medir o que é fácil em vez do que é importante,
Andrade propõe um conjunto enxuto de indicadores qualitativos e quantitativos para avaliar o verdadeiro progresso. O foco está em métricas de impacto e não apenas de atividade. A autora analisa criticamente métricas tradicionais, como horas trabalhadas, número de tarefas concluídas ou volume de entregáveis, mostrando como podem criar incentivos perversos que prejudicam a simplicidade. Andrade apresenta alternativas, como valor entregue por hora investida, problemas evitados e clareza decisória. O capítulo inclui um framework para criar um sistema personalizado de métricas alinhado aos valores e objetivos específicos de cada pessoa ou organização. A autora introduz o conceito de índice de simplicidade como uma forma de avaliar quão bem estamos aplicando os princípios do livro, com 5 dimensões mensuráveis: clareza, eficiência, alinhamento, satisfação e sustentabilidade. No 10º e último capítulo, O Caminho Sustentável, Andrade eleva a discussão ao demonstrar como a simplicidade intencional não é apenas uma estratégia de produtividade, mas um estilo de vida sustentável. A autora explora como os princípios apresentados nos capítulos anteriores podem ser aplicados para além do ambiente profissional. Andrade aborda a simplificação de decisões cotidianas, relacionamentos, posses materiais e compromissos pessoais. O capítulo apresenta o conceito de minimalismo cognitivo como uma prática para reduzir a sobrecarga mental. A autora discute o papel da tecnologia na vida moderna, oferecendo um framework para determinar quais ferramentas realmente enriquecem nossa experiência e quais apenas adicionam ruído. Ela conecta a simplicidade ao bem-estar, equilíbrio trabalho-vida e até mesmo a responsabilidade ambiental, mostrando como uma abordagem mais simples e intencional beneficia não apenas o indivíduo, mas também seu entorno. O capítulo conclui com um plano de 30 dias para a implementação gradual das ideias do livro, reconhecendo que a mudança significativa exige tempo e consistência, além de oferecer estratégias para lidar com recaídas e resistências internas à mudança. Ao longo desses capítulos, Andrade entrelaça habilmente teoria e prática, oferecendo ao leitor tanto a compreensão conceitual quanto ferramentas aplicáveis imediatamente. A narrativa progride organicamente, construindo sobre conceitos anteriores e sempre mantendo o foco na premissa central: alcançar mais com menos, através da simplicidade intencional. A autora utiliza uma linguagem acessível, sem sacrificar a profundidade, e enriquece o texto com histórias inspiradoras, casos de estudo relevantes e exercícios práticos que ajudam o leitor a internalizar e aplicar os conceitos apresentados. Ao concluir a leitura de O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil de Suzane Andrade, emerge uma visão transformadora sobre a maneira como encaramos o trabalho e a produtividade no século XXI. A obra transcende o simples manual de metodologias ágeis para estabelecer um novo paradigma à simplicidade como filosofia integradora e catalisadora de resultados extraordinários. A conclusão fundamental que o livro nos apresenta é que a verdadeira produtividade não surge da acumulação de tarefas, ferramentas ou processos, mas sim da capacidade de discernir o essencial do acessório e dedicar nossa energia mental, emocional e temporal àquilo que realmente importa. Andrade demonstra de forma convincente que as 3 abordagens centrais do livro Soft Skills, Scrum e Design Thinking convergem para um propósito comum: eliminar o ruído e a complexidade desnecessária que obscurecem nosso caminho para resultados significativos. Mais do que uma simples compilação de técnicas, o livro oferece uma nova lente para enxergar os desafios profissionais e pessoais. Ao integrar elementos comportamentais, processuais e criativos,
Andrade criou um framework holístico que reconhece a natureza multidimensional da eficiência humana. A autora demonstra que a simplicidade não é apenas um meio para obter resultados mais rápidos, mas também uma forma de trabalhar mais sustentável e gratificante. Um dos aspectos mais valiosos da obra é sua aplicabilidade universal. Os princípios e técnicas apresentados por Andrade não se limitam a um nicho específico de profissionais ou organizações. Eles são igualmente relevantes para líderes de grandes corporações, empreendedores de startups, profissionais autônomos ou indivíduos buscando uma vida mais equilibrada e produtiva. Esta versatilidade deriva do foco da autora nos princípios fundamentais que governam a eficiência humana, em vez de prescrever fórmulas rígidas ou modismos passageiros. A relevância do livro para o contexto atual é inegável. Em um mundo caracterizado pela sobrecarga de informações, pela aceleração constante e pela crescente complexidade dos sistemas organizacionais e tecnológicos, o apelo por simplicidade não é apenas uma preferência estética, mas uma necessidade estratégica. Andrade posiciona a simplicidade como um antídoto para vários males contemporâneos: burnout, decisões impulsivas, projetos que se arrastam sem entregar valor e a sensação generalizada de estar sempre ocupado sem realizar o que realmente importa. Para os leitores que desejam aplicar os ensinamentos do livro em suas próprias vidas e organizações, algumas estratégias práticas se destacam. Adote a auditoria de simplicidade. Regularmente questione cada processo, reunião, relatório e tarefa, com perguntas simples, mas poderosas. Isto contribui diretamente para o resultado que buscamos? E existe uma forma mais simples de alcançar o mesmo objetivo. O que aconteceria se eliminássemos isto completamente? Este hábito de questionar o status quo com um viés para a simplicidade pode identificar oportunidades significativas de melhoria. Desenvolva conscientemente as soft skills fundamentais. Seguindo a orientação de Andrade, invista tempo e energia no desenvolvimento de habilidades como comunicação clara, escuta empática e resolução colaborativa de problemas. Estas competências são a infraestrutura invisível que sustenta qualquer esforço de simplificação organizacional ou pessoal. Implemente o mínimo processo viável. Em vez de adotar frameworks ágeis em sua totalidade, comece com a menor estrutura possível que atenda às necessidades do momento. Adicione componentes apenas quando sua ausência criar problemas concretos, não por medo ou por seguir tendências. Esta abordagem evolutiva evita a complexidade prematura, que frequentemente sufoca equipes e projetos. Pratique o desaprender intencional. Identifique e abandone conscientemente hábitos, crenças e práticas que não servem mais ao propósito atual. Andrade enfatiza que muitas vezes precisamos criar espaço mental e organizacional, eliminando o obsoleto antes de introduzir o novo. Esta prática de desaprendizagem é particularmente valiosa em tempos de mudança acelerada. Cultive a elegância operacional. Busque não apenas fazer menos, mas fazer melhor, com mais consciência e refinamento. A simplicidade proposta por Andrade não é despojada ou simplista. Ela tem a elegância de um código bem escrito ou de um produto bem desenhado, onde cada elemento tem um propósito claro e está exatamente onde deveria estar. O verdadeiro poder do livro reside em sua capacidade de provocar uma mudança de mentalidade. Ao terminar a leitura, muitos leitores se surpreenderão reavaliando premissas fundamentais sobre trabalho, produtividade e sucesso. Questões como: preciso realmente estar sempre ocupado para ser valorizado?
Esta complexidade adiciona valor ou apenas confunde? Estamos confundindo movimento com progresso? Surgirão naturalmente e poderão catalisar transformações profundas na vida pessoal e profissional. A obra de Andrade também nos convida a refletir sobre o custo oculto da complexidade em nossa sociedade. A autora argumenta convincentemente que muitas das crises contemporâneas, desde o esgotamento profissional até decisões organizacionais desastrosas, têm raízes na nossa incapacidade coletiva de simplificar e focar no essencial. Ao apresentar a simplicidade não como uma abstração filosófica, mas como uma disciplina prática e mensurável, Andrade oferece um caminho viável para indivíduos e organizações que desejam escapar da armadilha da hipercomplicação. Para profissionais envolvidos com metodologias ágeis, o livro proporciona uma recalibração necessária, lembrando que a agilidade nunca foi sobre frameworks complexos ou rituais elaborados, mas sobre adaptar-se rapidamente às mudanças, entregar valor continuamente e melhorar através do feedback. A simplicidade, como demonstra Andrade, não é apenas compatível com a agilidade, ela é sua condição necessária. Para aqueles interessados em desenvolvimento pessoal, a abordagem da autora oferece uma alternativa refrescante aos métodos de produtividade que frequentemente adicionam mais camadas de complexidade à vida já sobrecarregada. Ao conectar produtividade com bem-estar e sustentabilidade, Andrade redefine o sucesso não como uma maratona de tarefas concluídas, mas como a capacidade de gerar impacto significativo com menos desgaste. No ambiente corporativo, os princípios do livro podem catalisar uma transformação cultural que vai além da adoção superficial de metodologias. Ao valorizar a simplicidade como competência estratégica, organizações podem criar ambientes onde a inovação floresce. Decisões são tomadas com mais clareza e as pessoas encontram significado genuíno em seu trabalho. Em um mercado cada vez mais volátil e imprevisível, a capacidade de simplificar e focar rapidamente no essencial torna-se uma vantagem competitiva decisiva. Talvez a mensagem mais poderosa do livro seja que a simplicidade, longe de ser uma limitação, é na verdade libertadora. Ao nos desfarmos do fardo da complexidade desnecessária, abrimos espaço para a criatividade, conexão humana e um senso mais profundo de realização. O poder da simplicidade no mundo ágil não é apenas sobre fazer mais com menos, mas sobre viver e trabalhar, de uma forma que honre nossa finitude temporal e energética. Em última análise, Andrade nos convida a reimaginar nossa relação com o trabalho e a produtividade, através da lente da simplicidade intencional. Este não é um projeto de curto prazo, mas uma jornada contínua de refinamento e foco. Para os leitores dispostos a embarcar nesta jornada, a recompensa prometida não é apenas melhor desempenho profissional, mas uma vida mais consciente, equilibrada e alinhada com o que realmente importa. O livro conclui com um lembrete poderoso em um mundo que constantemente nos empurra para a complexidade. Escolher a simplicidade é um ato de coragem e sabedoria. É nadar contra a corrente cultural que equaciona valor com volume e complexidade com sofisticação. Porém, como demonstra Andrade com abundância de exemplos e evidências, é precisamente nessa escolha contracultural que encontramos o caminho para resultados extraordinários e uma experiência de trabalho e vida mais plena e significativa.